Um grande salve, galera. Professora Poli da Hora na área. Hoje a gente vai estudar confronto de orações. Como assim, prof? Elas brigam. Elas brigam principalmente porque os conectivos que introduzem essas orações, eles podem ter significados, funções diferentes dentro do discurso. E aí o que acontece? A gente já fechou o grupo das orações coordenadas. A gente já fechou o grupo das subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais. E aí vocês vão perceber que, por exemplo, o mesmo conectivo, vamos pegar, por exemplo, pois. O pois, ele pode ser conclusivo, ele pode ser causal, ele pode ser explicativo. E aí, rapaz, como é que a gente vai fazer essa distinção? Por isso que nós vamos aqui pegar os conectivos comuns a várias orações distintas e fazer a análise de cada uma delas separadamente, tá bom? Então, a primeira coisa, vamos recapitular as características básicas e como a gente faz para encontrar essas orações. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro, as orações coordenadas, elas são as independentes. Vocês se lembram disso? Ah, prof, com as coordenadas a gente não tem grandes problemas, não. São as 5 sindéticas, né? Explicativa, conclusiva, adversativa, alternativa e a aditiva. Então, a gente não tem grandes problemas com as orações independentes. Agora, o que pega, prof, é aqui na subordinação. Porque às vezes eu confundo uma substantiva com uma adjetiva, com uma adverbial, e aí eu misturo uma com a outra, mas isso não vai mais acontecer. Fala amém. Fala amém, e se você não segue a prof, já vai dar aquele feedback lá no Insta. Prof, gostei da aula, não gostei. Olha lá, Poli da hora. Vamos conversar para eu conhecer um pouquinho sua história, porque eu fico aqui conversando. E aí eu não sei quem tá aí do outro lado. Vamos bater esse papo. Prof tá aqui, coração aberto, open heart, toda poliglota, aqui só para ti. Condicionar o seu sucesso, né? Espero que eu esteja contribuindo aí um pouquinho, meus amores. Então, olha só. Nas substantivas, na verdade, nas subordinadas, eu tenho 3 grupos, vocês lembram? Substantivas, adjetivas e adverbiais. Bom, prof, como é que eu faço para bater o olho e saber que é uma oração subordinada substantiva? Vocês lembram? Elas podem ser substituídas por isso. Guarda, porque a gente vai precisar, tá? Elas podem ser substituídas por isso. Quero que você participe da maratona, eu quero isso. O nome do conectivo vai ser conjunção integrante. E isso aqui é importante você não esquecer, tá? Porque vem aquela banca perguntando se, por exemplo, o que da linha 6 é uma conjunção integrante. Aí você vai lá até a linha 6, circula o que e vê se ele introduz uma oração que pode ser substituída por isso. Se sim, então de fato é uma conjunção integrante, visto que ela só introduz as substantivas, ok? Bom, e aí a gente tem as orações adjetivas que vão ser introduzidas pelo pronome relativo, tá? E o pronome relativo, ele vai só o pronome, não a oração. Só a oração, tá? Só o pronome relativo vai poder ser substituído por o qual e as variáveis. O qual, a qual, os quais, as quais. Dá um exemplo aqui, prof. Aqui, ó. Avistei o rapaz que chegou. Opa! Então vamos por eliminação? Vamos, prof. Então vamos dividir, ó. Não dá para eu pegar toda essa oração a partir da barra e substituir por isso. Não dá para eu falar avistei o rapaz isso. Então a gente elimina, já não é a substantiva. Dá para eu pegar este que e substituir por o qual? Avistei o rapaz, o qual chegou? Sim. Avistei a moça, a qual chegou? Uhum. Avistei os rapazes, os quais chegaram? Perfeito. Avistei as moças, as quais chegaram? Incrível. Então, de fato, é um pronome relativo, que só introduz as orações adjetivas, tá bom? Professor, e esse númerozinho aí do meio? É a quantidade de orações adjetivas que a gente tem, lembra? 2 porque é o quê? Adjetiva, restritiva e explicativa. 6 é o quê, gente? Objetiva direta, objetiva indireta, subjetiva, predicativa, completiva nominal e apositiva. Ok? Prof, e as últimas são as orações adverbiais. Lembra que o adjunto adverbial é a função do fofoqueiro? Então, João chegou tarde. Quando? Quando? Porque elas são circunstanciais. O que são circunstâncias, gente? Detalhes. Vulgo, fofocas, informações acessórias, a mais. Ele chegou para estudar. Para quê? Para quê?
Olha aí, adjunto adverbial de finalidade. Tá vendo? Pra quê? Pra estudar. Oração adverbial final. Então, você vai seguir essa ordem, tá, gente? Primeiro, a gente vê se dá para substituir por isso. Opa, não deu? Então não é substantivo. Segundo, a gente vê se o conectivo pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais. Opa, então aí vai ser adjetivo. Se não, aí a gente vai para o mata-mata, que são as orações circunstanciais. Aí você pergunta, em qual circunstância? Ontem, hoje, para isso, para aquilo outro. Tá vendo? Que aí são as orações adverbiais que expressam essas circunstâncias, tá? Mãos à obra. Então vamos pegar aqui o primeiro, C. O C. Olha o tanto de função que ele tem. Eu tenho o C em 4 ocorrências discursivas. E aí vem a banca te dar orações como essas aqui e afirma que o C tem a mesma função. Vamos ver? Então vamos lá, ó. Se o professor chegou com as notas, eu não vi. Primeira coisa que você vai fazer, encontrar os verbos. Primeiro verbo, olha lá, chegou. Segundo verbo, vi. Segundo passo, circular a conjunção. Aqui o conectivo. Vamos dividir? Vamos, prof. Se o professor chegou com as notas, eu não vi. A gente tem uma inversão, né? Vamos botar na ordem direta? Eu não vi se o professor chegou com as notas. Tá aqui, ó. Vamos dividir. Se o C está iniciando a oração, então a segunda é que é a chefe. Oração o quê, gente? Principal. Confere? Então vamos lá. Eu não vi isso. Dá, prof. Eu não vi isso. Maravilhoso. Então aqui a gente já sabe que nós temos uma oração subordinada substantiva. Então, se você quiser analisar, ó, verbo transitivo direto, e eu não vi algo. O que que eu não vi? Isso. Tá ali, o objeto direto. Só que o isso não está substituindo toda essa oração aqui, gente? Então, nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Se você pulou a aula de período composto, volta lá em orações substantivas, porque aqui a gente só está confrontando, tá? E aí vem a banca e pergunta qual é o nome do conectivo. Opa, a prof viu lá pela tabela, ó, que o C, quando introduz a oração substantiva, ele vai ser a minha conjunção integrante. Show de bola? Olha lá, confere na tabelinha, ó. Conjunção integrante. E se o C, que a gente não falou, se ele introduzir a adverbial, ele vai ser a conjunção subordinativa adverbial. A gente vai chamar de conjunção adverbial, tá bom? Vamos ver as outras? Bora, prof. Se me derem oportunidade, farei a apresentação. Verbos. Bora lá. Farei. Ó, derem. Vamos dividir? Oração principal, porque o conectivo tá aqui, ó. E tá aqui a minha oração. Dá para eu substituir por isso? Isso farei apresentação? Não. Ou qual me derem oportunidade, farei apresentação? Até porque você nunca vai ser pronome relativo. Mas eu farei apresentação nessas circunstâncias, ó. Opa, se é circunstancial, é oração subordinada o quê? Adverbial. Qual das 9? Se me derem, ao subjuntivo hipotético. Se me derem. Se. Então, a gente vai ter uma condição. Oração adverbial condicional. E este ser vai ser o quê, gente? A minha conjunção subordinativa adverbial. Condicional ainda. Agora aqui, ó. A única coisa que eu mudei foi o verbo. Em vez de derem, eu coloquei deram. Olha a diferença. No primeiro período, a gente tem um fato hipotético. Se me derem, eu vou fazer uma boa apresentação. Agora embaixo, se me deram, já que me deram, como me deram, então a oportunidade ela já foi dada. Então não é uma hipótese, é um fato certo. Então aqui eu tô com cheirinho de causa e consequência, não tô? Ó, se me deram a oportunidade, eu vou fazer a apresentação. Já que me deram a oportunidade, eu vou fazer a apresentação. Então eu vou fazer a apresentação porque me deram a oportunidade. Então a gente tem uma oração circunstancial. Eu vou fazer a apresentação nessas circunstâncias. Oração subordinada adverbial. Prof, mas eu tô vendo cheirinho de causa e consequência. Verdade. Qual é a consequência? Fazer a apresentação. Qual é a causa? Dar a oportunidade, receber a oportunidade. Tá vendo? Então, se o C está introduzindo a causa, a gente tem uma oração subordinada adverbial causal. Beleza? Então, qual que é a função do C? Conjunção subordinativa adverbial também. Só que a de cima é condicional e a de baixo vai ser o quê, gente?
causal. Ok? E essa, extremamente lírica, erudita da literatura, ó, se Jesus pediu água, deram-lhe vinagre. Quase não se usa, né? Estão vendo que tem ideia de oposição? Poxa, apesar de ele ter pedido água, deram-lhe vinagre. Embora Jesus tenha pedido água, deram-lhe vinagre. Então, a segunda oração principal. E essa daqui, ó, deram-lhe vinagre nessas circunstâncias aqui, ó. Oração subordinada adverbial. Qual das 9 que é de oposição? Embora ele tenha pedido água, deram água? Não, deram vinagre. Apesar de. Então, aqui é a de oposição, que é a concessiva. Oração subordinada adverbial concessiva. E o C? Conjunção subordinativa adverbial concessiva. Beleza? Vamos pegar mais um parzinho aqui, ó. Ó quando. Vamos botar came up. Ó lá. Lembro-me de quando tudo era naquela... De que tudo era paz naquele lar. Aí vem a banca afirmando que o quando, nas 3 ocorrências, tem a mesma função. Será? Vamos ver aqui, ó. Primeiro verbo, lembrar-se. O outro, era. Ó quando. Temos preposição antes, não temos? Temos, então vamos dividir antes da preposição. Oração principal. Oração subordinada substantiva, dá para eu substituir por isso, né? Por isso que ela é substantiva. Lembro-me de mais isso, lembro-me disso. Vamos escrever aqui, ó. Lembro-me. Opa. Lembro-me disso. Lembro-me. Opa. Tá bugando aqui agora. Lembro-me. Agora tá bom, né? Lembro-me disso. Fizemos o C. Não tá indo. Essa agora. Lembro-me. Não vai rolar. Oh, que saco. Agora foi. Ihu. Lembro-me disso. Então vamos lá, ó. Vamos classificar. Quase não foi, né? Quase não foi. Não foi mesmo. Vamos ver se vai agora. Quem se lembra de algo. Verbo transitivo o quê? Indireto. E o disso vai ser o objeto o quê? Indireto. Agora foi. Então, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Tá vendo? Dá para substituir toda aquela estrutura por isso. Lembro-me de mais isso, lembro-me disso. Aí, ó, a gente vai dar o nome de conjunção integrante. Olha que maravilha. Ninguém sabe o momento quando o Cal se instalou. Verbo saber. E instalar. Aqui, ó. Quando divide. Oração principal. Dá para falar, ninguém sabe o momento isso? Dá pra gente pegar aquele quando substituir por no qual? Ninguém sabe o momento no qual o Cal se instalou? Perfeito, prof. Até porque, ó, ele tem um antecedente, assim como todos os pronomes relativos. Então, aqui a gente tem uma oração subordinada adjetiva. Gente, eu tenho 2 adjetivas, né? Tem vírgula? Não. Então, é adjetivo o quê? Restritiva. Porque ninguém sabe todos os momentos do universo. Ninguém sabe o momento quando o caos se instalou. Então, eu tenho aqui uma restrição. Restritiva. Show de bola? Restritiva, então, quando vai ser o quê, gente? Pronome relativo. Maravilhoso, né? O jogador só voltou ao campo quando se sentiu bem. Primeiro verbo, voltar. Aí o outro, sentir-se. Divide. Oração principal.
Oração subordinada, dá para substituir por isso? O jogador só voltou ao campo, isso? O jogador só voltou ao campo o qual se sentiu bem? Mas o jogador só voltou ao campo nessas circunstâncias. Olha lá. Oração circunstancial, oração subordinada, adverbial. Qual das 9, gente? Ah, professora, quando que ele voltou? Expressa tempo. Oração subordinada adverbial, temporal. Então, o primeiro quando é conjunção integrante. O segundo quando é pronome relativo. E o terceiro quando vai ser o quê, gente? Vai ser a conjunção subordinativa adverbial temporal. Beleza? Fácil demais. Vamos pro como. É o outro que tem muito sentido, um monte de significado. Ó, o primeiro, ó. Ninguém entendeu como o acidente aconteceu. Primeiro, eu tenho aqui, ó, verbo entender. Segundo, acontecer. Olha aqui o como, divide. Oração principal. Oração subordinada. Vamos substituir por isso? Ninguém entendeu isso. Perfeito, prof. Veja que é a partir do conectivo que a gente passa a barra, né? Se tiver uma preposiçãozinha antes, pega a preposiçãozinha. Ninguém entendeu isso, já achei a substantiva. Agora qual, prof? Ninguém entendeu isso. Para eu descobrir qual das 6, né, substantivos, são 6. Então eu tenho que descobrir a função do isso. Quem é o sujeito? Vamos botar aqui, ó, came down. Quem é o sujeito? Ninguém. Aqui o sujeito, ninguém. Entendeu? Se ninguém entende algo. Verbo transitivo, direto. Então, isso vai ser o quê, gente? Objeto direto. Tá ali a minha substantiva objetiva direta. E o como? O como vai ser a minha conjunção integrante, já que é uma oração substantiva, né? Aqui embaixo, ó, não aceito, ó, o verbo aceitar, o modo como ele te trata. Ó, como. Aqui já não dá, ó. Não aceito o modo isso? Mas dá para eu falar, não aceito o modo com o qual ele te trata. O qual, olha aí o qual entrando. Opa, então se tem o qual, prof, é uma oração subordinada adjetiva. E aí eu tenho quantas? 2. Restritiva sem vírgula e explicativa com vírgula. Qual é, gente? Adjetiva e restritiva. O que ela está dizendo? Não é que eu aceite todos os modos do universo, não. Eu não aceito o modo como ele te trata. É um modo específico, restrito. Então, este como vai ser pronome relativo. Legal, né? Olha o próximo. O jovem aprendiz é desenvolto como o pai era. Primeiro verbo é, segundo verbo era. Ó, como aqui, ó. Vamos dividir? Oração principal. Dá para substituir por isso? O jovem aprendiz é desenvolto isso? O jovem aprendiz é desenvolto o qual o pai era? Fica sem coesão, né? Agora, o jovem aprendiz é desenvolto nessas circunstâncias ali, ó. Do mesmo jeito que o pai. Do mesmo jeito que. Que oração circunstancial é essa? O que eu tô fazendo? Tô comparando a desenvoltura dos dois. Oração subordinada adverbial comparativa. E aí, o como vai ser o quê, gente? Conjunção subordinativa adverbial comparativa. Beleza? Vamos para a próxima. Como o professor havia previsto, minha nota foi ótima. Primeiro, havia previsto. Segundo, o verbo ser, no passado. Como, agora principal é a segunda. O como começou, né? Oração principal. Olha lá, ó. Não dá para eu começar. Isso, minha nota foi ótima. O qual o professor havia previsto, minha nota foi ótima. Também não é o qual, não é adjetiva. Mas minha nota foi ótima nessas circunstâncias aqui, ó. Tá vendo? Como o professor havia previsto. Gente, o professor não previu? Previu. Tá aqui, ó. Opa, adjetiva não, adverbial. Vou botar só um Vzinho aqui, tá? Ficou horrível. Oração adverbial. E aí, eu tenho aquela que vai confirmar o que a outra tá dizendo. Ou seja, o professor não havia previsto e minha nota de fato não foi ótima. Então, uma oração está o quê, gente? De mãos dadas com a outra, ó. Conforme o professor havia previsto, segundo o professor havia previsto. Então, essa daqui é adverbial conformativa. Tá vendo?
É a que a gente usa na dissertação muito para repertório sociocultural. Conforme Jamila Ribeiro afirma, de acordo com o Cida Bento, enfim. Então, esse como vai ser a minha conjunção subordinativa adverbial conformativa. Tá? Agora, came up. Vamos para a última? Como as pernas trôpegas, cambaleantes, exigiam repouso, descia raro para a cidade. Verbos, exigiam. Aqui, ó, descia. Conectivo, como, divide. Oração principal. Oração subordinada. Subordinada qual, gente? Professora, acho que é substantiva. Isso descia raro para a cidade? Não é substantiva. Como? Vamos substituir por o qual? O qual as pernas trôpegas exigiam repouso? Descia raro para a cidade? Agora, ele descia raro para a cidade nessas circunstâncias aqui, ó. Tá vendo? Porque as pernas trôpegas exigiam repouso. Então, a gente tem ou não tem relação de causa e consequência? Tem. Qual que é a causa? As pernas trôpegas, né, cambaleantes, exigirem repouso. Qual é a consequência disso? Ele descer raramente para a cidade. Tá vendo? Então, essa estrutura aqui, o como, está introduzindo uma ideia de causa. Então, é a oração adverbial causal. Então, aqui a gente tem a conjunção subordinativa adverbial causal. Show de bola? Então, olha só, gente, o primeiro como é conjunção integrante, introduzindo a substantiva. O segundo como é pronome relativo. O terceiro, o quarto e o quinto são conjunções adverbiais, introduzindo 3 orações adverbiais distintas. A primeira, comparativa, a segunda, conformativa e a terceira, causal. Tá vendo? Então, isso é muito importante, porque é a lógica da polissemia conjuntiva, que é vários significados, vários significados para a mesma conjunção. Vamos pegar o quanto? Olha aqui, ó. Eu realmente não tenho ideia de quanto custou o ingresso. Quanto mais leio, mais entendo o problema. O primeiro, verbo ter. Segundo, custar. Olha o quanto aqui, ó. Temos uma preposição de antes, não temos? Temos, vamos dividir antes dela. Então, a primeira, oração o quê, gente? Principal. Vamos fazer a fusão de mais isso? Eu realmente não tenho ideia de mais isso, eu não tenho ideia disso. Opa! Oração subordinada adverbial. Que adverbial, prof? Devo substituir por isso, gente. Só pode ser quem? A substantiva. Oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir por isso. Vamos fazer substituição? Eu realmente, vamos comer o realmente, eu não tenho. Começou. Eu não tenho. Eu não tenho. Não sei o que tá acontecendo, gente. Eu não tenho. Ui, ai. Esse vídeo vai ficar uma beleza, né? Tenham paciência, tá? Eu não tá indo. Eu acho que é que eu tenho que escrever mais aqui embaixo. Peraí, ó. É isso mesmo, ó. Eu não tenho ideia disso. Voltamos? Eu não tenho ideia disso. E aí, para eu descobrir o nome, né, da oração subordinada substantiva, eu preciso descobrir a função do isso. Vamos lá, ó. Se eu não, você tá vendo que o disso está completando ideia? Vamos direto? Olha só, o disso está completando ideia. Ideia é verbo? Não, ideia é substantivo. Quem completa ideia, quem completa verbo é objeto. E quem completa substantivo é o complemento nominal. Coloquem aí, ó. Complemento nominal. Então, nós temos uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. Agora aqui, gente, quanto mais leio, mais entendo o problema. A oração principal é a segunda, porque o quanto agora, ó, tá na primeira.
O conectivo sempre vai introduzir a subordinada. Tá vendo? Então, olha só. Dá para eu falar mais entendo o problema isso? Não. Ou qual mais leio, mais entendo o problema? Não. Agora, mais entendo o problema nessas circunstâncias ali, ó. À medida que eu leio. Então, ó, quanto mais, mais. Quanto menos, menos. A proporção que eu leio. Tá vendo? As 10 são o quê? Diretamente proporcionais. Então, aqui a gente tem uma oração subordinada adverbial, que é a de circunstância, né? Proporcional. Beleza? Então, o primeiro quanto, se a banca perguntar, é uma conjunção integrante. Ok? É uma conjunção integrante, tá lá. Agora, se a banca perguntar o segundo quanto, vai ser uma conjunção subordinativa adverbial. Prof, como é que você sabe isso tudo? Ó, a tabelinha que eu deixei aqui para vocês bem no início, olha lá, ó. Tá vendo, ó? Se é substantivo ou conectivo, se chama conjunção integrante. Se é adjetiva, pronome relativo. Se é adverbial, chama-se como? Conjunção subordinativa adverbial. E aí, se for a causal, vai ser conjunção subordinativa adverbial causal. Conjunção subordinativa adverbial comparativa vai ganhar o nome da oração que ela introduz. Beleza? Vamos pegar aqui mais, ó. Fizemos o quanto. Ó, o desde que. Desde que procure no mapa, achará a rua. Admiro esse meu amigo desde que o conheço. Eles têm o mesmo sentido? Vamos lá, primeiro, procurar. Você tem o achará. Ó, o conectivo desde que divide. A oração principal. Aqui não tem conectivo. E essa oração subordinada não é substantiva, não é adjetiva. Tá vendo? Ó, vai fazendo as substituições que você já aprendeu. Então, essa daqui vai ser adverbial. Você vai achar a rua nessas circunstâncias aqui, ó. E que circunstância é essa? Se você procurar. Se você procurar, você vai achar. Se você não procurar, que oração é essa, gente? É a condicional. Beleza? Então, aqui o desde que é a minha conjunção subordinativa adverbial condicional. E embaixo, gente, eu admiro esse meu amigo desde que, ó, a long time ago. Também é adverbial. Confere? Porque eu admiro esse meu amigo nessas circunstâncias ali, ó. Oração principal, oração subordinada adverbial, agora o sentido mudou. Desde aquela época, ó, a long time ago. Tá dando ideia de quê, gente? Tempo. Tá aqui, atemporal. Então, esse desde que é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Muito legal, né? Tenho certeza que agora você está querendo ser professor de português. Vamos pegar o E? Olha lá. Dedicou-se com bastante. Ó, o E sempre é coordenado, tá? Não existe E em oração subordinada. É conjunção coordenativa. Então, bate o olho, você já vai saber que as duas são conjunções coordenativas, tá? Agora, lembra, eu tenho a assindética sem conjunção e eu tenho as 5 orações sindéticas. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Vamos lá, ó. Dedicar-se. Você tem aqui, ó, foi. Ó, o conectivo e. Então, a primeira, aqui, lembra, não tem oração principal. Aqui é a oração coordenada assindética, porque todas são independentes. Não tem como uma ser principal, ser chefe de outra aqui na coordenação. Bom, ele se dedicou e ele foi para a universidade. Aconteceu uma coisa e aconteceu outra. Aconteceram quantas? 2. Aqui eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. Beleza? Agora aqui embaixo. Abriu o coco. O que se espera quando se abre o coco? Beber água? Só que ele bebeu? Não bebeu. Então aqui a gente tem o que, gente? Oposição. Primeira oração, segunda oração, divide. A primeira é uma oração coordenada assindética, sem síndeto. E a segunda é uma oração coordenada sindética, o que, gente? Aditiva. Ou adversativa. Por que adversativa? Oposição. Caramba, a prova nem sabia que existe o E adversativo. A gente usa o tempo inteiro, ó. Eu comprei um vestido e não usei. Tá vendo? Eu comprei um vestido e não usei. E aí, a gente vai estudar em vírgula no período composto, recomenda-se colocar a vírgula aqui, ó, se o E for adversativo. Tá bom? Recomenda-se. Obrigatório, obrigatório. Se o período for extenso, eu gosto de colocar, tá? Se for curtinho assim, é opcional. Tá bom? Vamos pro próximo aqui, ó. Pois.
Olha o pois, como eu falei para vocês, pra gente fechar. Trouxe comida suficiente. Estava, pois, despreocupado. Primeiro, trouxe. Aqui, ó, estava. Divide. Tá aqui o conectivo. Vocês se lembram lá em coordenadas que eu falei que quando o pois puder ser substituído por portanto, ele vai ser o quê, gente? Conclusivo. Trouxe comida suficiente. Estava, portanto, tá vendo? Ó? Estava, portanto, despreocupado. Então, a primeira é uma oração coordenada assindética e a segunda, oração coordenada sindética conclusiva. Show de bola? E aí, cuidado, hein? Porque a gente vai aumentar o nível aqui agora. Olha o pois nas duas ocorrências. E aí eu vou te dizer, em uma das duas ocorrências, ele está introduzindo uma coordenada sindética explicativa. Na outra, ele está introduzindo uma subordinada adverbial causal. Eita, prof! Não é difícil. Gente, se tiver um cheirinho de causa e consequência, é a causal. Se não tiver relação de causa e consequência, aí vai ser a coordenada. Vamos ver, ó. O carro deslizou. Tá vendo, ó? Vejo. Ao conectivo, pois. Vamos dividir? Então, olha só, vamos dividir as duas logo para a gente poder raciocinar. Ok? E uma das duas ocorrências, eu tenho uma causa. Eu tenho uma causa do deslizamento do carro. Gente, eu ver as marcas na pista é a causa do deslizamento do carro? Ou eu olhar que o pneu não está calibrado? O pneu não está calibrado é a causa. Tá vendo? O pneu não estava calibrado é a causa do deslizamento. Então, a gente tem uma oração subordinada adverbial causal. Explicação não é causa, tá, gente? Explicação é justificativa. É só você pensar, toda causa tem uma consequência. Ok, relação de causa e consequência. Agora, eu ver as marcas no carro, tá vendo? Não é a causa do deslizamento. Eu só estou inferindo que eu acho que o carro deslizou por conta dessas marcas aqui, ó. Eu acho que ele deslizou mesmo. Então, só uma justificativa do porquê que eu acho que ele deslizou. Se é uma justificativa, então a primeira é a oração coordenada assindética e a segunda oração coordenada sindética explicativa. Beleza? E se embaixo é subordinação, a primeira é a principal. Isso cai o tempo inteiro. Vamos fazer aqui mais uma, ó. Ele chorou porque terminou com a namorada. Tá vendo? Ele chorou, aí eu tenho uma relação de causa e consequência, adverbial causal. Agora, ele chorou, pois o olho estava um pouco inchado. Tá vendo? Aí é só uma justificativa do porquê que eu acho que ele chorou. E mesmo assim, as minhas frases ainda podem, dependendo, ser, né, ambíguas. Por isso que lá você vai ter um contexto gigante para tirar de lá a informação e evitar duplo sentido, ambiguidades. Tá bom? Um beijo, vejo vocês no próximo bloco. Tchau, tchau.